Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, nessa segunda-feira, muito calor, mas estamos aqui, para aprendermos um pouco mais. E a leitura para nós iniciarmos é fraternidade. Ano Novo sempre sugere um balanço de nossas relações com o tempo. Quantas promessas não cumpridas, quantos planos frustrados. E aqueles que já se deixaram registrar no livro divino da responsabilidade perante Deus, fazem contas com a própria consciência, renovando votos de serviço, compreensão, devotamento e renúncia. Se desejamos, porém, penetrar os segredos das horas com a realização de nossas esperanças mais elevadas e com a execução gradual de nossos projetos, necessitamos de algo que nos modifique à frente dos semelhantes, que nos suavize as atitudes, que nos traga correntes de simpatia, que nos inspire o trabalho incessante e digno e que nos alimente o espírito em mais altos padrões de serviço e confiança. Esse algo, meus irmãos, é a fraternidade profundamente sentida e sinceramente vivida, que auxilie nossa alma, incentivando-a no bem, porque sem fraternidade há sempre gelo e sombra, indiferença e aspereza no santuário do coração. Do Espírito Nina, Francisco Cândido Xavier, do livro Irmãos Unidos. Linda mensagem. Neste momento, elevamos nossos pensamentos ao mais alto, mentalizando a imagem de Jesus, nosso mestre querido, agradecendo por mais uma vez estarmos aqui reunidos no nome do Pai, para juntos, encarnados e desencarnados, podermos aprender um pouco mais. Permita, Deus, que os benfeitores queridos desta casa, incansáveis trabalhadores de amor e do bem, possam auxiliar a nossa irmã palestrante, que gentilmente se deslocou do seu lar para trazer mais conhecimentos, para dividir conosco o seu aprendizado. Que possamos, ao ouvir suas palavras, termos o nosso coração tocado, cheio de esperança e de renovação. Em nome do Mestre Jesus e desses benfeitores queridos que trabalham nesta casa, aos mentores, em nome do Pai Celestial, pedimos a permissão para iniciarmos a nossa atividade desta noite. Assim seja. Você está convidada a vir aqui na frente, apresentar a sua palestra. Eu esqueci o nome. Sandra, olha, você me perdoa. Imagina. Mas a minha cabeça não é mais a mesma. Não, fica sossegada. O espaço é seu, que a espiritualidade te ilumine e que nós possamos receber a sua mensagem com o coração aberto. Muito obrigada. E a gente pede muito mesmo essa assistência espiritual para que a gente possa falar com proveito para todos vocês, né? E o que me motivou a trazer foi que eu estava relendo Os Mensageiros, do nosso querido
Emmanuel, que faz o prefácio, mas tudo bem colocado pelo nosso André Luiz. Ele é o espírito que vai ditar ao nosso Chico Xavier toda a série, né, do mundo, da vida no mundo espiritual. Então isso é muito importante a gente verificar, que são livros iniciando pelo nosso lar, e a partir daí ele vai em cada um dos livros mostrando todo o processo e ali evoluindo junto com vários outros companheiros e mostrando essa vida que continua no plano espiritual. Vejam vocês, Emmanuel, que faz o prefácio da obra, todo mundo acho que já leu esse livro, né? Todo mundo, com certeza. Mas, gente, ele é livro de cabeceira para o espírita. Não, olha, eu realmente já reli e reli de novo e reli. Não deixo porque a gente está sempre em atividade e a gente precisa realmente nos lembrar que o nosso tempo está correndo. E muito rápido. Então vejam vocês, quando o Emmanuel faz o prefácio, ele assina Pedro Leopoldo, o Chico, né, lógico, mas ele dita Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro de 1944. Então essa obra, ela foi escrita junto com o nosso lar também em 1943, mas ela é publicada pela FEB em fevereiro, a partir de fevereiro de 1944. Vocês imaginam tudo o que aconteceu com os espíritas da época, 1940, na década de 1944, recebendo uma descrição de que ali era realmente, você ia comer, você ia ver instituições, tipo prédios, você ia continuar vendo a natureza, a água, o firmamento estaria ali. Vocês imaginam? Foram até ali colocar para o Chico. Será que você não está meio colocando uma ficção? Foram. E vejam vocês que esse livro, como também o nosso lar, ele foi psicografado naquela reunião de Meimei, no centro Meimei, que era dirigido por Arnaldo Rocha, na época. E esse livro, cada reunião, ele recebia um capítulo, ainda não tinha o Valdo Vieira, que acho que a partir do Libertação que entra a composição junto com o Valdo Vieira. E ele escrevia capítulo por capítulo, e depois, um dia, Emmanuel marcava que seria feita uma revisão, quer dizer, iria ser lido, e ali estaria o Emmanuel, o Dr. Bezerra de Menezes, o próprio Aniceto, que é um dos mensageiros do mensageiro, do livro Mensageiro, né, que é o professor, é o instrutor do nosso querido André Luiz. Então vejam que esse livro, e aí havia uma correção, a preocupação de Emmanuel de que aquilo viesse da melhor forma possível. Então passava por uma revisão. Era muito sério, tratado com muito carinho. E Emmanuel saiu? Saiu, caiu. Ai, ai, ai.
E Emmanuel, ele tem essa preocupação no prefácio. Se vocês forem ler, vocês vão verificar que ele fala que tudo que nós já vivemos está no nosso mental. Então, e que a evolução não dá saltos. A evolução não dá saltos. E que quando a gente morresse, a gente iria se deparar com algo semelhante, o que nós estávamos acostumados. Só que de uma forma mais sublimada, mais aprimorada. E ele faz até uma comparação com o chimpanzé. E a única coisa que o chimpanzé não ia conseguir ali, vamos dizer assim, se ele adentrasse no mundo mais evoluído da família, dos próprios chimpanzés mais evoluídos, ele ia falar, olha, é tudo igual. Os pelos eles substituíram por casinhas. A alimentação semelhante. Grupo familiar semelhante. Tudo que ele estava vendo era semelhante. Só que de uma forma mais aprimorada. Ele faz essa analogia justamente para chamar a atenção daqueles espíritas que estavam ali revolucionando aquela situação junto ao Chico, que eles não queriam aceitar, né? Que aquilo era uma ficção, não era possível. Então ele faz, mas de qualquer forma, aquilo precisava ser posto, como ele coloca o livro todo, para que abrissem os nossos olhos e que já era tempo de nós nos prepararmos convenientemente para morrermos. Porque a gente, da mesma forma que a gente vive, a gente morre. Então, se você vive bem, cumprindo o que você realmente considera importante, você vai com toda essa bagagem para lá. E não dá saltos, então não vou ter muitos sobressaltos. A menos que eu comece a imaginar que quando eu morrer, eu vou ficar dormindo até a ressurreição de todos. Então tudo isso vai mexer com o nosso posicionamento naquele momento. Caso contrário, nós vamos enfrentar com tranquilidade. Isso é colocado no prefácio. E a gente percebe, quando Manuel Filomeno de Miranda fala sempre assim, o Espiritismo, antes do André Luiz, das obras de André Luiz, trazendo a vida no plano espiritual, é um. Depois das obras de André Luiz, todo esse conjunto de livros, é outro. Veja. E o nosso Eurípides Barçanufo, naquele livro Radiações Psicofônicas, de 1952, ele trata também bem assim, porque a obra já tinha sido colocada, 52, e ele fala, nós precisamos começar a nos modificar para pararmos de entrarmos na vida de uma forma e sairmos dela da mesma forma. Não podemos mais. Estava na hora de nós começarmos a se preparar de uma forma diferente e encarar que tudo aquilo realmente é obra divina, que na casa do Pai havia muitas moradas, estava ali sendo descrito em todas as dimensões, de acordo com a evolução de cada um, a gente iria habitar este ou aquele. Isso eu acho tão importante, a gente sempre lê, eu leio tudo, orelha, tudo, eu acho importante, porque vai colocando e a gente vai se situando na época do livro.
E deu um impasse muito grande mesmo. Tanto é que quando chegaram para o Chico e falaram, Chico, não, isso não. E foram aqueles pensadores maiores da nossa doutrina na época, da fé e tudo mais. Ele pegou e falou, olha, eu vou consultar o autor do livro, seria o André Luiz. Eu vou consultar o autor do livro. E aí ele se concentra e recebe o próprio André Luiz falando, olha, é isso o que temos. Não vou mudar uma vírgula, porque eles queriam que o Chico alterasse aquilo. O Chico falou, não, eu não sou o autor da obra, eu recebi a obra, eu não posso, então vamos consultar. E André Luiz falou, não, é isso mesmo e vamos começar a encarar essa vida no mundo espiritual como uma continuação da vida eterna que o Pai, que Jesus, há 2000 anos, já vinha nos falando que continuaríamos. E eu achei muito importante essa colocação do nosso Eurípides, quando ele fala, será que tudo vai se consumar no pó? Não, ele fala que nós precisávamos, a partir do quanto antes, pensarmos em nos modificar durante este estágio que é a vida na carne. E realmente a gente precisa desse estágio para galgarmos evoluções, né? Que a cada momento a gente vai evoluindo desde que vamos nos propor a isso. Depois, tem um outro capítulo que eu acho muito interessante, que é o primeiro, aonde André Luiz vai tomar ciência da própria situação que ele se encontrava. Tanto é que quando ele chega lá no nosso lar, depois que ele sai daqui daquelas visitas que ele fazia para o lar dele, em que ele até ajudou a curar o segundo marido da esposa dele. Ele, no primeiro instante, se vocês lembram, ele sai correndo do lar. Nossa, ele sai correndo, porque ele viveu aquele momento, desde que ele foi recolhido para o nosso lar, até o momento em que o instrutor falou, não, o Clarence falou, você agora tem a autorização para visitar a família, ele ficou assim, olhando para ele, para o interior, achando que ele tinha sido a vítima, ele queria visitar os parentes, ele queria ver a mulher, ele queria ver os filhos, ele estava preocupado com ele. É bem isso no nosso lar. E quando a dona Laura fala para ele que ele já precisava de um trabalho, que ele estava lá já convalescente, já tinha sarado, a dona Laura fala, vou te encaminhar para o Tobias lá na Câmara de Retificação, que era no departamento de regeneração, né? Então ele vai e quando ele começa a acudir junto com a Narcisa, um ou outro, que ele se submete àquele serviço, ele faz questão de escutar a história daquela pessoa que estava ali recolhida, né? Ele fazia questão, e ele também contava dele, sabe, aquela coisa, ele queria saber de tudo que eles estavam passando, que eles passaram, se eles também foram suicidas, e tudo isso. Aí, quando depois que ele sai correndo naquela visita, e ele chama por Narcisa, e Narcisa vem,
ele volta de novo lá para casa, ela também já verificam o que precisa ser feito, ela vai na natureza para fazer os remedinhos necessários, aí ele vem, né, ajuda ali a recuperar a convalescência toda do segundo marido dela. Ele começa a perceber as conversas da casa, quando ele vai perto de um filho, quando ele vai perto da outra filha, até uma das filhas fala assim: ai mamãe, estou sentindo tanto a presença do papai, e eu já falei que eu não quero mais que se fale, né, porque senão vai constranger o segundo marido, né? Então ele começa a perceber que ali nada mais era dele, e que ele estava sendo esquecido mesmo, porque era necessário para que tudo continuasse da melhor forma possível. Então ele volta algumas vezes, continua a dar um apoio ali, mas sem muitas condições, que ele ainda não tinha, mas já desprovido daquele a gente fala de se pertencer naquele ambiente. Ele já não se considerava assim, íntegro naquele espaço, naqueles corações. Então ele volta para o nosso lar, até recebe aquela carta de cidadão de nosso lar, porque realmente ele conseguiu passar por cima do orgulho, da vaidade, né? E ele volta a trabalhar nas câmaras de retificação. E a Narcisa, muito assim perspicaz, que ela que comandava ali, ela observou que ele tinha perdido uma vivacidade, porque até então ele vivia para voltar aqui, fazer uma incursão aqui na terra para visitar a família. Então ele tinha um objetivo e aquilo iluminava o próprio coração e ele refletia aquela vontade, né? Quando ele chega, vamos dizer assim, vazio, coração vazio desse entusiasmo. Só que ele queria continuar a partir dali. Então ele estava com o coração aberto, mas sem saber aonde que ele ia buscar a luz que daquela força, daquele entusiasmo para continuar. Então ele sentia que ele estava pronto, mas não sabia. E a Narcisa observou e falou que aquele estado que ele estava era justamente, acontecia com muitos deles, quando toda essa história que eu contei do nosso lar, muitos que não se perderam, não ficaram envolvidos no ódio e na perseguição dos encarnados, porque muitos fogem do nosso lar naquela, não voltam. E ele voltou, passou, não, eu quero buscar agora eu sei que eu estou eu, né? Quando você chega naquela situação, fala, agora eu vou cuidar de mim, eu quero saber, e a Narcisa fala, eu sei que você está sentindo até um tédio, mas isso é porque tudo que você já passou aqui nesse departamento da regeneração, nas câmaras de retificação, já não te interessam mais saber o que um viveu, por que o cara está aqui, por que aquela mulher fez isso, já não te interessa. É como se ele não quisesse mais saber de fofoca, ele estava só interessado em servir. Então ele já não falava muito e a Narcisa, percebendo, falou, não, você precisa ir para o Ministério do Esclarecimento. Ele falou, mas como? Ela falou, não, você se informe, Tobias vai continuar sendo seu amigo, ele sabe, e você vai fazer um estágio lá, porque tem muita coisa para você aprender.
Nossa, ele já fica entusiasmado. Já encontra o Tobias. É esse o primeiro capítulo do livro, que é renovação. Aí ele vai e Tobias fala assim, ai, fiquei feliz porque partiu dele, né? De tudo você tem que dar o seu primeiro passo. Você quer mesmo? Vamos. Eu tenho amizade com, quer dizer, eu conheço o ministro Genésio, que é o ministro do esclarecimento na época, e tenho, assim, conhecimento que um dos instrutores das equipes que pegam os alunos é Aniceto, que vai comandar um grupo. Tem vários mensageiros, como Aniceto, que comandam também determinados grupos ali, de aprendizes. E eu estou sabendo que no grupo do Aniceto, ele está praticamente quase formado. Então, o Tobias vai, fala com o seu Genésio, e o Genésio fala, não, pode falar direto com o Aniceto. Aí ele vai, conversa com o Aniceto, fala do nosso André Luiz, e aí o Aniceto fala, não, pode me trazer ele aqui amanhã, porque eu estou para fechar o grupo mesmo, que era de 50 aprendizes, e estão faltando só 3 para fechar o grupo. E esse grupo era composto de sacerdote, era composto de pessoas que faziam trabalhos manuais, mulheres, ou advogados, e tinha um médico. E aí ele conversando com o nosso André Luiz, ele falou, ó, o negócio é o seguinte, começou a colocar tudo que era de disciplina para fazer parte daquele grupo. Esses grupos de aprendizes, acredito que eu deva ter vindo, porque eu nasci em 52, com certeza, sempre quando as pessoas estão lá, desencarnadas, e querem aprender, querem, vamos dizer assim, olha, eu tenho que reencarnar, e aí começam a fazer essas excursões periódicas, aonde você vai realmente fazer a prática da coisa, né? Então eu falo, meu Deus do céu, né? O que nós não podemos falar, não tem desculpa para nós de não fazermos um pouquinho melhor, né? Bom, aí André Luiz fala, não, eu faço tudo que o Aniceto, ele tem várias regras, olha, não pode isso, não pode aquilo, tem que ter disciplina, tudo ele concordou, tudo. Então tá bom, você vai ser assim. Só que primeiro você vai, aí ele chama o Vicente, que é o médico do grupo, e porque ele unia sempre assim nas equipes, quem era advogado, quem era médico, por causa da própria profissão, tinha os entendimentos, né? Então o diálogo fluía melhor. E aí o Aniceto, gente, fala para ele, falou, agora, chamou o Vicente, apresentaram tudo, falou, agora o Vicente vai te mostrar toda essa universidade que você está vendo. Ele fala assim, que na hora que ele estava chegando no Ministério do Esclarecimento, parecia um campus universitário, mas muito grande, tinha vários pavimentos, né? Então ele fala, meu Deus, aí até o Vicente fala, você está pensando que só tem isso daqui? Não, meu, tem muitos e muitos mais, isso daqui é grandioso demais. E aí ele vai conhecer esse ministério com o Vicente, e o Vicente faz questão de mostrar para ele o centro dos mensageiros. Todos aqueles que tinham saído do nosso lar, do ministério ali, do nosso lar, né, faz parte de tudo, com
aquela preparação toda que eles recebem lá antes de partir. Inclusive com toda a instrumentalização da mediunidade para aquilo que eles se propunham a cumprir. Um deles, depois de 30 anos que ele passou ali no Centro dos Mensageiros, ele voltou falido. E ele tinha recebido, assim, estava com a educação ali, tudo, e o propósito da mediunidade para ser exercida. Então, ali, o nosso André Luiz encontra doutrinadores que estavam voltando, gente, em 1940, na década de 40, estavam voltando falidos. Tinham saído de lá e estavam voltando falidos. Olha que comprometimento, assim, de pessoas que passaram muito tempo. Não, eu quero ir. Aí já tinha feito todos os cursos, tudo. Vieram com, por exemplo, visão, vieram com a psicofonia, vieram com a psicografia, até com a cura. E estavam voltando. Então, o Vicente vai, porque eles ficam ali, estavam conversando, são conversas edificantes, e aí o Vicente vai levando o nosso André Luiz para cada caso, pegando assim, né? Pega um doutrinador, pega no caso ali foi uma pessoa que veio com todas as condições. Nossa, ele passou assim por várias, inclusive ele conseguia olhar para uma pessoa e ver todo o passado dessa pessoa, todo, de outras reencarnações. E essa, que nem no caso do doutrinador, ele se achava assim, que sabia tudo, e o que aconteceu? Ele, a partir que ele saísse da sala, ou da sala mediúnica, ou do centro, ele... Não, acho que deve ser algum caquinho que estava ali, né? E aí ele falou, depois que ele saía, ele se transformava, vamos dizer assim, ele se transformava. Ele não era aquela pessoa má, aquela pessoa, não. Ele era outra pessoa. Inclusive nos negócios, porque a gente nós somos mensageiros das nossas profissões também, cada um na sua área. Então, nos negócios dele, ele era rude com as pessoas. Além de ser rude, ele não a pessoa às vezes vinha e falava: olha, o senhor, eu venho pagar essa duplicata, falo duplicata porque é do nosso tempo, mas eu vou pagar a conta, o senhor, eu não sei se era nota promissória, o que é, o senhor segura mais um pouco, eu estou assim, desempregado e tal. Não. Ele tinha os advogados dele e era naquele dia, tinha que cumprir. E ele não precisava, né? Então, em cada profissão, vamos nos colocando também o que nós pudemos fazer dela que não era remunerado. Né? Seja um professor, naquele carinho dos alunos, naquele carinho com os pais, aquele feedback para levar, olha, o seu filho está assim, aí vai aprendendo com este, com aquele. Então, tudo isso a gente faz que não é remunerado. Mas você está exercendo uma profissão útil, de toda forma útil, para o seu progresso e para o progresso dos demais. Então, tudo isso
foi colocado, inclusive um dia eles estavam terminando a reunião, é colocado aí no livro, e começaram as crianças brincarem lá, e na rua ele mandou as crianças ficarem quietas, que estavam prejudicando a reunião. Então aquilo para os participantes também foi um golpe, né? Foi uma coisa assim que mexe com as pessoas, né? Estamos ali para trazer a mensagem do Cristo, bondade, paciência, tolerância, e com as crianças não tenho nada disso. Então isso que é importante também a gente ir registrando. E esse é o caso do doutrinador, acho que era o Bellarmine. Depois tinha o que veio com toda essa capacidade de ver as vidas pregressas do indivíduo. Ah, não teve outra. Ele trabalhou um tempo ali, só que depois ele começou a se enfronhar numa pessoa que estava ali, que foi espanhol, que também viveu no tempo dele, e aí ele começou a fazer como se fosse assim um inquérito de todas aquelas pessoas naquela época que ele também tinha vivido. Perdeu tudo aquilo nesse trabalho. Então ele vai mostrando um por um em todas as condições, e aí o Vicente fala assim, aí ele pega e fala assim: nossa, Vicente, fiquei assim muito preocupado, porque veja, todos esses mensageiros saíram daqui preparados e voltaram falidos. Mas eu era médico, você também. E eu não tive religião nenhuma. Eu não tive religião. Eu ia pouco na igreja, ainda que a mãe levava, se era funeral ou se era casamento, ele só frequentava essas coisas. Porque André Luiz, nessa hora, estava fazendo uma correlação. Todos saíram preparados daqui. Eu não. Mas o Vicente fala assim: então agora nós vamos visitar aquele departamento dos médicos falidos. Porque para que o André Luiz baixasse a bola um pouquinho, né? Não, meu filho, não é bem assim. Tanto eu como você falimos. Tanto como médicos, como homens. Nós estamos piores. Aí André Luiz vai assentando, porque aí Vicente fala umas palavras tão lindas, porque a saúde humana é dádiva divina. E nós, médicos, aqueles que são diplomados com esta profissão lá, são os sacerdotes dela. O que nós fizemos de bem aí? Então isso é muito, sabe? Porque aí você vai se colocando em todas as profissões. Porque tem gente que é assim: a minha obrigação é 6 horas. Eu não me distraio com nada. Se alguém está precisando, se um colega está precisando, eu não fico depois da hora. Bato meu ponto, vou embora. Então, o que eu fiz demais? O resto eu ganhei. Eu ganhei por trabalhar 6 horas. Então, tudo isso vai mexendo conosco. Hoje, a maioria aqui já aposentados, só aquela menina ali, bonita, outra mocinha, aí tudo bem. Eles ainda estão nesse trabalho que precisa, importante, para alcançar os objetivos, né? A vida melhor, tudo mais. E até para ter uma tranquilidade na velhice, com certeza. Mas
vamos fazer essa análise enquanto estamos aqui. Enquanto nós estamos aqui. E todo o livro vai chamando essa atenção para nós. Então aí André Luiz já pisou no freio e viu que não era bem do jeito que ele estava pensando. E ele teria que ter feito, tanto é que no nosso lar, aquela pessoa que foi atendida por ele através da secretária era a única que rezava por ele. Aquela senhora, né? Lembram? Então ele fala, aquilo acho que passou, né? Porque ele não tinha tempo, né? E aí o nosso Vicente ainda fala, você sabe que eu tenho um colega meu que está ainda nas zonas escuras, né? O médico cirurgião maravilhoso, ele chegou no topo, ele era o máximo. Só que aí já estava ganhando bastante dinheiro e ele começou a aplicar no mercado financeiro. Então no dia da cirurgia, que ele tinha que ver a hora que ele tinha que aplicar, em que ele tinha que aplicar, porque a bolsa, né, tudo aquilo lá, ele se distraía nas cirurgias. E aí o Vicente fala, e só não foram a óbitos porque ele tinha muito pouca participação. E nós, porque aquela pessoa não era para morrer, então aí André Luiz fala, mas por que ele está então nas zonas umbralinas? Ele está porque 2 daqueles familiares que começou a sair aquele boato que o doutor não estava, sabe? Isso daí numa cidade corre mesmo. E às vezes saía no meio da cirurgia, deixava o outro cirurgião. Então ele fala, eles ficaram com um ódio mortal dele, porque acharam que o parente naquele momento, que tinha que morrer mesmo, né? Mas então ele não matou ninguém, André Luiz fala. Por que ele está, lá, sendo supliciado? Porque ele mesmo achou que não tinha feito o que podia ter feito. Não que ele matou, não, porque na obra divina nada é por acaso. Mas você traz o sentimento de culpa, de remorso. Ele poderia ter posto mais amor no que ele fez, né? Com certeza. Porque a gente fala que, eu sempre falo para meus filhos assim, você pode aplicar a sua espiritualidade em qualquer lugar. Dentro de um ônibus, na rua, alguém te pede uma informação. Lembro uma vez que o Chico não queria parar porque estava atrasado e a irmã falou, para, Chico. Então, tudo isso serve para nós sabermos que em qualquer lugar você está exercendo todo esse aprendizado e pondo em prática para que você vivencie corretamente o Evangelho de Jesus. A caridade. E aí o Vicente ainda arremata, sabe, André? Aqui todo esse departamento enorme, que você não imagina quantos campos tem, campos universitários, vamos dizer assim, você não imagina o trabalho que temos para formar esses mensageiros. Porque alguns vão reencarnar. Os que vão continuar ainda sendo instrutores não estão evoluídos ao ponto de alçarem outras jornadas, outras moradas. E são pais, são mães, são anônimos, mas que estão ali sendo nosso anjo de guarda, sendo aquele que vai proteger, sendo aquele que vai ali
na hora da dificuldade, socorrer aquela cidade. A gente sabe tudo isso. Mas você perceba que nós estamos buscando formar cartas vivas do Evangelho de Jesus. E o que nós estamos pondo em prática? Isso que é importante a gente saber e verificar que eu estou mostrando, porque a gente evolui, mas o outro é a ponte. O outro é a ponte. E vão verificar a minha evolução do que eu faço com o outro. O outro vai ser aquele que vai mostrar o que realmente eu fiz, né? Então, isso tudo, esse livro traz, gente, é maravilhoso. Aí, o André Luiz sai daquele departamento, assim já, porque o dia da viagem que eles viriam para a Crosta, vejam vocês, que junto com o Aniceto, eles iriam estar em todos os trabalhos que eles iriam aprender como mensageiros. Quem era o mensageiro mesmo era o nosso Aniceto. Mas eles estavam se formando, eles eram os aprendizes. Então eles não viriam mais aqui na Terra só para socorrer uma mãe, ou socorrer um pai, ou ir lá no seu lar próprio, né? Vamos dizer assim. Não, eles viriam para ajudar quem necessitasse. E sempre orientados, olha, vai tanto grupo para cá. Nós estávamos em plena guerra, 1944, gente. Estava em plena guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, aí o Aniceto chama novamente eles, que já seria assim uma noitinha já, e fala para eles, olha, amanhã, não, pela madrugada vocês cheguem no departamento que vai auxiliar vocês receberem todas as forças magnéticas, principalmente da visão. Vai ser um local ali dentro do departamento do esclarecimento, mas que vai cuidar para que vocês façam essa excursão com a visão dilatada, para vocês checarem aquele problema da forma que precisa, porque do jeito que eles estavam, com aquelas pessoas, 50 pessoas, vocês enxergam dentro daquilo que vocês até agora se desenvolveram. E o que vocês vão ver vão ser os efeitos, e não a causa. Porque às vezes vai curar a ferida, mas a causa é outra. Então era isso que eles iriam passar aquela noite, na madrugadinha do dia seguinte, até a hora que os próprios instrutores daquela área falassem que eles estavam prontos. E depois eles viriam ter um Aniceto novamente. Então, o André Luiz nem dorme direito, né? Não conseguia. De madrugada, ele e o Vicente foram para lá. E lá, não era assim, eles não estavam assim sendo postos em aparelhos, nada. Ali o próprio ambiente fazia aquela coisa magnética neles, né? E aí Aniceto ainda pede para eles, fiquem em oração, em oração, em oração. E passaram aquelas horas, eles em oração, aí o instrutor falou, não, já está tudo pronto, e eles foram ter com Aniceto, e começou a vinda deles descendo do nosso lar para cá. No começo, eles vieram até o Aniceto falou, olha, pelo Aniceto ele viria, logicamente, vomitando, rapidamente chegaria aqui, não sentiria as vias umbralinas, mas o Aniceto prepara. Olha, aqui é a mesma coisa que no plano terreno.
Vocês não têm rodovias, vocês não têm vielas, vocês não têm trechos de terra, vocês não têm trechos ainda que a mata virgem está lá. Aqui é a mesma coisa. E nós vamos fazer o percurso dentro das possibilidades de vocês. E começou um pedaço que estava bom, bonitário, depois começaram a caminhar, começou a ficar mais denso, começou a ficar aquele mais frio, escuro, e aí o Aniceto prepara, fala, olha, nós estamos numa zona umbralina que sofre muita influência já do nosso planeta, da Terra, né, da crosta, e eles tanto influenciam como são influenciados pelas mentes dos encarnados. Então prece e vamos em frente. Aí, como estava muito escuro, eles fazendo a prece ali, e o Aniceto já prepara, fala, agora nós vamos buscar um pouco da luz que cada um já tem, para te ajudar na caminhada. Nossa, quando o André Luiz se vê com uma luz assim, saindo dele, nossa, cai de joelhos, agradeceu tanto ele e o Vicente, né? E o Aniceto até parabeniza, né? Fala assim, fez muito bem. Quem agradece sempre recebe. Gratidão é tudo, né? Para continuarmos a evolução. E o recebimento, né? Vamos dizer assim. Só que depois, quando eles vão indo para as zonas ainda mais pesadas, ele pede, agora vamos esconder essa luz para não melindrarmos os nossos irmãozinhos. Por isso que quando tem aqueles livros, vocês já devem ter lido, Memórias de um Suicida, esses livros, né, nossos aí, relatados, os nossos irmãozinhos do umbral, eles falam, olha, os da luz estão chegando, né? Porque eles percebem, muitos fogem e não são às vezes recolhidos naquele dia. Mas aí eles vão passando por todas essas dificuldades e quando adentram mesmo aqui essa atmosfera pesada aqui, eles caminham pelas ruas, né? André Luiz vai tendo surpresa atrás de surpresa, porque ele já tinha vindo, mas ele não tinha visto desencarnado, abraçado com encarnado, entendeu? Aquela coisa que realmente nós sabemos que tem enlaçados, os que estavam caídos pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, eles vão fazer aquele estágio no Rio de Janeiro. Então, aí o Aniceto prepara, fala, agora nós vamos para uma oficina de nosso lar aqui. Toda o Evangelho, nós vamos nos reunir nessa casinha, era uma casinha humilde, da dona Isabel e do Isidoro. Isidoro era o marido dela que já tinha morrido. Uma casa bem assim, de periferia e bem humilde, bem humilde. Eles tinham 5 filhos. Ali ela lavava roupa, fazia o que podia fazer para sustentar os 5 filhos e ela se reunia, porque era uma médium maravilhosa, e Isidoro vinha para ajudar no Evangelho do Lar. E ali vinham as pessoas daquele bairro. Então, ali se reuniam os do nosso lar, que vieram, faziam os trabalhos durante o dia, à noite ficavam ali, participando do Evangelho, do culto e cuidando de todos que ali se aportavam, sejam desencarnados e encarnados. Então, André Luiz vai se deparar com tudo isso. Só que eu esqueci
que no percurso de vindo de lá, eles queriam ir para o Campo da Paz, que era uma outra colônia, mas pararam num posto de socorro do Campo da Paz. Seria um tipo de um castelo que ficava ali na zona umbralina. E André Luiz se depara com aquilo, fala, meu Deus, olha a fortaleza, tipo de um forte, né? Todo cercado de canhão mesmo. Ele vai fazendo as analogias, falando, nossa, mas espera lá, né? Ele vai observando tudo, porque ele é bem detalhista. E aí ele vai entrando ali, eles são recebidos por Alfredo e Ismália, que é justamente um casal. É um casal que a mulher, por sofrer uma calúnia muito grande do amigo do Alfredo, ela morre sozinha, abandonada, e ela vai, eu acho que eu estou passando da hora, né? Pode ir? Então, aí ele pega e fala assim, não, mas olha, veja você, eu dei ouvidos ao meu amigo, que queria fisgar a mulher dele, e eu não acreditei na minha mulher. E ela, por ele ter muitos negócios com esse amigo, ela se calava. Ela queria falar para ele, mas ela se calava. Ela falava, não vou criar. E tudo que ela fazia, ele começou a interpretar como se ela estava querendo se desculpar. E aí um belo dia, o amigo forja um cara entrando na casa deles, e ele só vê o vulto saindo, aí ele se separou da mulher, da Ismália, era um amor lindo deles, já de outras encarnações. E põe os filhos, né, porque naquela época os filhos ficavam com o pai, nesse caso, né, a mãe, e fala para a mãe voltar para a casa dos pais, e ele vai viajar. Depois de 3 anos, ele recebe uma carta de uma das pessoas lá onde a Ismália estava, que ela tinha morrido de tuberculose. E aí ele volta. Quando ele volta, ele assume os negócios dele, tudo, e continua com os filhos e tal. Um belo dia, o amigo, muito doente, o chama para pedir perdão. E aí ele conta tudo. Nossa, fica desnorteado, a vida dele. Então a Ismália subiu muito pela conduta, nunca culpou ninguém, e ela estava muito mais evoluída. Só que naquele dia, ela vinha de vez em quando para ajudá-lo naquele posto de socorro. E aí eles veem que aquele romance tão lindo, né? Ele fala, eu não estou à altura da minha mulher, mas um dia, quem sabe, porque Ismália está fazendo de tudo para eu, né? E tanto é que quando ele saiu do umbral, foi ela que retirou, colocou naquele posto que ela que dirigia, colocou ele lá, ele sarou, tudo, melhorou, e aí ele falou, não, aqui vai ser o meu trabalho. E aí ele foi recuperar aquele amigo que estava no umbral desesperado pelo remorso, né, na imagem desse moço, viam-se todas as imagens que ele via Ismália, que ele via o Alfredo. Então, como o André Luiz e o Vicente já estavam com a visão ali, então eles viram que o moço estava dementado ali, ainda socorrido, mas dementado. Eu só vou evoluir mesmo quando eu conseguir recuperar o meu amigo, se eu não me engano chamava Paulo. Aí, e ele vai todo dia conversar, aí ele leva o Vicente e o André Luiz para conversar, para ver ele conversando com o cara, né? E ele não tinha contado nada.
O cara que foi mostrando as imagens, porque a nossa mente não mente. A nossa mente não mente. Você pode até forjar uma mentira pelos lábios, mas a mente não mente lá. É o que é. Então, aí ele falou, vocês estão vendo? Porque aí André Luiz fica cismado. Ele falou, nossa, eu estou vendo você, a Ismália, nas imagens dele, mentais. Ele falou, sim, é porque nós fazemos parte do mesmo. E nós já estamos tratando de reencarná-lo, já tinha até uma pessoa, porque nós não queremos que ele acorde e nos veja, porque ele vai ficar muito mal. Ele já estava melhorando, tanto é que naquele dia o Alfredo chega para ele e fala, como é que está, Paulo? Ele pega assim, melhor, graças, aí ele fala, a Deus, fala, Paulo, graças a Deus. Nossa, ele demora para falar Deus, sabe? Então, veja, mas ele já estava começando a acordar. Então, isso, eles já estavam preocupados, ele viria para uma reencarnação, para dar uma recuperada, e aí sim, ser recebido e continuarem a vida muito melhor. Então, isso daí tudo, eles foram vendo ali naquele posto de socorro. E o André Luiz, o Aniceto já queria voltar, já queria ir continuar a viagem para a Terra, para o Rio de Janeiro. Aí o Alfredo falou, não, essa noite vocês fiquem aqui, porque está tendo muitas bombas na Terra, né? Nós estamos vendo essas como é que fala? Chuvas como se fosse raios, né? Magnéticos, porque está havendo muito abalo lá na Terra. Então, passem a noite aqui. Mas foi uma noite de estudo. Por todo aquele posto de socorro, eles levaram os alunos ali, e o Aniceto acompanhando, para a ala dos dementados, daqueles que são recolhidos e se acham que estão encarnados. Vejam vocês. Então, e o Alfredo conversava com eles sem falar assim, não, você está desencarnado. Não, ele não falava. Ele falava assim, olha, seu Alfredo, o senhor já viu o meu processo tal, Sim, parece que está para a conclusão, como se estivesse tratando da coisa. E o rapaz ia, o senhor ia, sabe? Todos. Aí ele ficava, meu Deus, como ele trata, né? Mas isso serve para nós, aqueles que conversam com os nossos irmãozinhos desencarnados, quando vem para uma reunião de desobsessão. O cuidado que a gente tem que ter, palavras de acolhimento. Se eles forem dando condições de diálogo, aí a gente pode tentando abrir um pouquinho os olhos, mas sem violência. Porque a gente às vezes vê, no caso, antigamente falavam-se doutrinadores, mas hoje quem que é doutrinador? Quem somos nós, né? Então, a gente vai para conversar com tudo aquilo que você já aprendeu, como você gostaria, sem julgar, entendeu? Então, tudo isso nós precisamos ir nos colocando em cada exemplo. Daí eles entram num pavimento de 3 quilômetros, gente, bem escuro, bem escurinho, assim, bem escuro. E tinha 2.000 leitos, 2.000 leitos de gente desencarnada dormindo. Só que quando eles vão passando de um para o outro,
eles vão vendo que eles não estão naquele sono gostoso, eles estão com o rosto mostrando aquele desespero, aquele pavor. Então eles estão em verdadeiros pesadelos. E aí o Alfredo fala, presta atenção nessa mulher. Fala do André Luiz. E aí ele vê todo o drama dela, que ela mata o amante dela casado, porque ela não queria ele só para ela, e ele pedindo pelo amor de Deus, eu não posso viver só aqui, eu tenho minha família. Ele já estava caindo em si também, acho que passou aquela coisa, né? E ela, naquela possessão, mata-o de uma forma mais cruelíssima. E ele pede para ela, não me mate, pelo amor de Deus, eu tenho filhos. E ele ali implorando, é uma coisa dolorosa. E ela mata de uma forma apavorante. E ainda expõe o cadáver, ela arrasta o cadáver para a linha de trem, colocando a cabeça dele bem onde ia passar. E aí, né? Mas imediatamente, quando ela está voltando, ela é possuída por todas aquelas formas negras que a estavam incluindo, logicamente. Mas ela estava ali, já tinha sido recolhida, mas estava ali revivendo todo aquele drama. Ai, que dor, que dor. Ai, André Luiz sai até esgotado daquele diagnóstico que ele conseguiu fazer ali, né? Que é um verdadeiro diagnóstico. Então, aí o Aniceto fala, e como é que você está de mensageiros aqui para te ajudar? Ele falou, olha, tem 2.000 pessoas, eu tenho 80 mensageiros. Seriam os enfermeiros, todos eles, tinha uma turma que cuidavam deles, eram 80. Então, nós estamos focalizando nesses 400, porque dá 5 para cá. Esses 400 estão mais prontos para acordar. Então, os outros são alimentados, são magnetizados quando necessário, mas nós não podemos ainda, porque tudo tem um tempo lá direitinho, né? Então, eles estão fixos naqueles 400, que recebem passe, recebem um alimento mais, vamos dizer assim, mais sutil, enquanto os outros mais sólidos. Então, André Luiz viu a turma das hortas, viu a turma, tudo que era trabalhador, mensageiro, porque o trabalhador é o sinônimo do mensageiro. Você percebe no livro que ele vai colocando isso bem pra gente. Não é pessoas, nossa, capacitadas. São pessoas que estão lá para ajudar na costura, na composição disso, na alimentação, no plantio, na arrumação, na limpeza. Então, temos serviço bastante. E que nem uma casa espírita, que nem aqui, né? Vamos catar os vidros e vamos fazer tudo, né? Falando que eu ia pôr o vidro aqui, não. Então, é isso daí. E aí, o Alfredo chama 2 médiums ali, 2 mensageiras, e fala, olha, esses daqui precisam daquele passe do sopro. Já lembram do livro? É um capítulo todo sobre o sopro. O sopro, eu vejo muito bem isso quando os nossos filhinhos caíam, qualquer coisa, a mãe assoprava, soprava até parar, né? E quando passava o meteorático, nossa, não vai arder, ai, ela já estava gritando ali, mas a mãe assoprava. A gente ficava até com dor daqui, de tanto assoprar. Aí eu me lembrei disso, eu falei, meu Deus, que coisa, mas ali ele vai falar
os aprendizes ali, que para chegar naquela situação do sopro curador, elas passaram por vamos dizer assim, por uma apuração de sentimentos, de limpeza, para chegar naquela situação de poder aplicar o passe sopro. E aí ele fala, poderia sim também ter numa casa espírita o passe sopro, mas aí precisaríamos de um estômago purificado, né? Precisaríamos de uma boca que não pronunciasse nada que fosse nunca saído, que nem diz o outro, nunca rodar a baiana com palavras nem nada, e casa mental, né? Porque é a limpeza do interior, né? Então, isso tudo é complicado. Numa casa espírita ainda eu, pelo menos, não. Mas, olha, ele aprende ali tanta coisa, e aí continua a viagem. Aí ele fala por que ele mantém os canhões, e aí é como no nosso lar, nós temos que ter uma defesa, porque aqui nós estamos no meio do umbral, no meio. E aí ele fala assim, mas essas máquinas chegam a matar? Não. Matar, ninguém morre. Aqui eles vão ter uma sensação de morte. Mas aí o André falou, mas como? E aí ele falou, aqui, perispírito se reconstitui rapidamente. Uns menos, mais rápido, outros mais devagar. Mas ninguém morre. Então tudo isso a gente vai aprendendo junto. Aí eles chegam na terra, aqui, né, na nossa crosta, trabalham, ficam albergados na casa da dona Isabel, que ali fazem o evangelho, trabalham à noite, e durante o dia eles vão em vários atendimentos, que é a conclusão praticamente do livro, essa semana de aprendizado. E André Luiz tem um aprendizado assim que ele fala, meu Deus, né? Maravilha, todos eles. Aí eles vão visitar, a Aniceto leva num lugar aonde, vamos supor, tem um determinado problema, que um dos mensageiros está sofrendo como que eu diria, uma pressão para que ele se desvirtue. Então, aí eles chegam e verificam que o mensageiro ali está fazendo de tudo para não sair da trilha que ele estava dentro da nossa doutrina. E aí eles ajudam. Então, ele vai aprendendo vários socorros nas determinadas operações. Uma delas, eles vão para o cemitério. Ali, André Luiz vê bastante coisas também, espíritos desencarnados, os outros, vamos supor, sobre os túmulos, os outros gritando dentro das tumbas lá, né? E aí ele pega e fala assim, aí ele vê uma moça deitada em cima ali do túmulo dela. Aí ela está lá chorando. E eles vêm do lado dela, vem que eu estou aqui. E ela tampava até, ai, pelo amor de Deus. Porque ela sabia que ele tinha morrido. E ela morreu de tuberculose, bem de coisa. E ele todo amoroso, chamando que ele iria levá-la, que ela ficaria com ele, né? E aí o Aniceto chega e fala, não, meu filho, não é bem assim. Eu sei que você tem autorização para levá-la. Você vê, tem muita coisa que a gente às vezes pensa que é fácil, mas não é. Mas ela não pode te ver.
Porque assim, de repente, aí a violência de uma coisa para outra. A natureza não dá saltos. E aí ele pega e fala assim para ela. Aí ele se veste, aparece com um jaleco, fica quietinho aí que depois você vai levá-la. E aí ele pega, aí se veste ali como se fosse um médico. Ai, doutor, graças a Deus. Ai, eu estava pensando que eu tinha morrido. Meu Deus, ai, mas aquela doença não ia me matar. Não. Ai, que sorte que o senhor chegou, porque eu preciso de medicamentos e tal. Ele falou assim, ai, ele vai dar um passe, ela dorme e ele entrega aos braços do noivo. Aí André Luiz já faz a pergunta. E agora, a hora que ela acordar lá? Não, a hora que ela acordar lá, ela já vai estar já bem, ali com os passes, tudo, e ela vai ficar feliz quando vê-lo, porque vai falar, nossa, que maravilha, né? Era um amor bem bonito dos dois, né? E ela também não tinha sido uma moça ruim, muito pelo contrário, mas, veja, não precisa ser santo nem anjo. Quando você tem um amor, quando você tem alguém um amigo, ele não te deixa sozinho, né? A gente vem, uma mãe, tanto é que perguntaram para o Chico, e as mães, aonde estão? A maioria tudo no umbral, recolhendo. Então aqui, tomando. E aí, ele termina o livro assistindo a morte de Fernando. Mas aí ele entra ali, eles já mostram ali ele nas últimas, o Fernando, e a mãe desencarnada protegendo todo o ambiente, porque a mãe tinha bônus hora, tinha, vamos dizer assim, o esclarecimento e foi permitida para vir buscar o filho, tinha autorização. E aí André Luiz observa tudo, a mulher, os filhos chorando ali e tal, mas a mãe ali. E aí ele olha para uma janela, o que ele vê? Dois espíritos bem danadinhos, na hora que ele desencarnar, nós vamos pegar. Porque ele não tinha sido muito regrado, ele tinha feito umas maracutaias boas, também que ele tinha amigos desencarnados aguardando. E aí, só que como a mãe estava pronta ali, a mãe carregou. Então isso daí, pro André Luiz, ele já começou dentro daquele primeiro capítulo. Veja como ele começa e termina o livro falando. Ele agradecia todos aqueles que o tinham ajudado no nosso lar, né? Porque o colheiro, ele sabia que foi por intermédio da mãe também, e Clarêncio vem porque a mãe faz o pedido, e ele mesmo verifica que ali, mesmo no mundo dos encarnados, a mãe tinha tido a autorização para levar o filho com ela. Isso eu achei assim bonito, que ele percebeu que nós, como precisamos um do outro, como é importante você ter alguém que se interesse por você, e quanto ele agradecia a mãe dele não ter esquecido dele, porque ele não tinha tido nada assim, a não ser que ele era um cientista importantíssimo que foi, mas ele nunca citou o que ele tinha sido em nenhum momento da obra dele. Mas nós sabemos que ele foi Carlos Chagas, um médico sanitarista maravilhoso, né? Tinha fama e tudo mais, mas ele não tinha feito aquilo que era necessário, mas para que você realmente, a não ser o coração de uma mãe. Então, nós, hoje, devemos nos perguntar, depois de uma obra dessa, nós, os mensageiros,
Como estamos? Como estamos? E muitos de nós aqui, a maioria, estamos numa reta final. Né? O nosso passado é bem maior, né? Bem maior. Ah, você é nova, sua esposa também, ela também. Mas nós, 70 anos aqui, já eu não faço programas assim pra mim. Uma semana tá bom. Né? Uma semana tá bom. Assim, pra comida, essas coisas, qualquer coisa depois, se não tiver, a gente vai em algum lugar comer e tal. Mas não faço mais nem estoque, essas coisas, por quê? Vou dar trabalho, mas eu estou limpando gaveta, sabe? Limpa a gaveta, porque eles vão ter que jogar tudo fora, as coisas que eu gosto. Não faz mais parte. Então eu olho, leio, releio, só estou guardando os livros. E fica essa pergunta para todos nós. Vocês me desculpem, mas olha, foi longe. Eu agradeço muitíssimo esses olhos aqui dirigidos para mim, que me fortalecem, me entusiasmam. Vocês me desculpem de alguma coisa e eu agradeço muitíssimo essa participação. É só essa última parte aí que não é bem assim. Não é, né? Não, vocês são novos, né? Essa parte faz parte do ser